Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito de uma excelente notícia que o Clube do Remo anunciou hoje para o seu torcedor. A gente poderia colocar aqui como um presente, né? Como o próprio Remo hoje intitulou para o Fenômeno Azul, pensando principalmente no jogo de amanhã contra a equipe do Mirassol e também no clássico do próximo domingo no Mangueirão. O Remo também que deve estrear sua nova camisa e inclusive já está aqui em Belém, a nova camisa do Leão Azul Paraense da temporada 2026. O Remo segue aguardando a regularização de meia argentino para o duelo de amanhã contra o Mirassol, a equipe paulista que já está aqui em Belém, e também sobre a questão envolvendo o gramado do Mangueirão, que segue aí um trabalho árduo de recuperação para tentar ficar melhor para o duelo de amanhã contra a equipe do interior de São Paulo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundo afora. A meta de likes para esse vídeo é de 1.200 likes. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tá? 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês a respeito do presente que o Clube do Remo anunciou aí para o seu torcedor nas redes sociais. O presidente Antônio Carlos Teixeira anunciou promoção de ingressos visando o jogo contra o Mirassol e também a partida do próximo domingo contra o Paysandu, o clássico Repá, né? Tava definido informações que foram trazidas aí pela imprensa, que os ingressos estariam no valor de R$70 arquibancada e 140 por Repá, mas o Remo anunciou que você, torcedor, que comprar ingresso para o jogo contra o Mirassol, você ganha automaticamente o ingresso para o clássico Repá do próximo domingo. E aqui eu queria falar sobre duas situações. Primeiro, que o Remo, com certeza, os dirigentes conversaram e verificaram que era necessário fazer esse ajuste, porque era muito difícil você conseguir colocar torcedor no jogo contra o Mirassol e também no Repá. O Remo tinha que pensar nisso, porque mais uma vez, pessoal, a realidade também de boa parte da galera que gosta de futebol, nesse início de mês é complicado. O cara vai escolher o jogo que ele vai assistir e pagar R$100 na quarta, tendo o jogo na quinta contra o Águia e domingo, clássico Repá, ficaria muito pesado para esse torcedor que até o momento não está, por exemplo, no plano de sócio-torcedor, né? Então, seria realmente muito complicado. O Remo entendeu também que a procura dos ingressos estava baixa, estava aquém do que o clube estava esperando, porque em outros momentos o Remo já poderia ter vendido 20, 25 mil ingressos se fosse uma partida aí, por exemplo, de decisão, o que valesse acesso. Então, não é só a questão do preço, é a questão também do momento que o torcedor está vivendo, principalmente financeiramente. Então o Remo deu essa forra aí, digamos assim, né, um presente para o seu torcedor. Ou seja, você compra o ingresso para o jogo contra o Mirassol e ganha automaticamente um. Você vai comprar e quando estiver próximo do jogo contra o Paysandu, o ingresso do Repá vai chegar no teu e-mail, normalmente o teu e-mail cadastrado no site da Tiquezi, e as vendas com certeza devem ter aumentado bastante aí. Acredito que até hoje à noite, eu acredito que o lado A já esteja esgotado para esse duelo aí contra o time do Mirassol. E aliás, mais uma vez aqui parabenizar, tá? Parabenizar porque a gente reclama, a gente critica quando é para criticar, mas a gente também elogia quando tem que elogiar. Que bom que a diretoria do Remo pensou, voltou atrás e lançou nessa promoção para o torcedor. E é o que eu falo, né? Tem muita gente que pensa assim, não depende só do Tonhão para resolver as coisas. Mas para mim ele é a principal peça aí para resolver essas questões. Tanto é que foi ele que apareceu no vídeo ali anunciando, né, essa promoção para o torcedor. Então quando a diretoria conversa, pensa, né, o torcedor não sai perdendo. Então
que nos próximos jogos, né, a gente possa ter essa realidade mais próxima do torcedor em relação aos ingressos. E claro, para você também que vai fazer o programa de sócio torcedor. Inclusive, o Remo anunciou aí sorteio para os sócios. 10 sócios vão acompanhar o jogo do Remo contra a equipe do Mirassol. Deve ter alguma experiência ali exclusiva para os sócios, né? Geralmente alguns sócios pelo Brasil eles acompanham dentro do gramado, tem um espaço ali para eles acompanharem, até com cerveja gratuita, né? E o Remo deve estar sorteando, inclusive vai sortear ao vivo esses sócios para estar acompanhando o clube do Remo Mirassol, né? Porque atrativos nós teremos, né, em 2026 com o Leão Azul Paraense na elite do futebol nacional. Bom, galera, o clube do Remo que deve anunciar também nesse jogo aí contra a equipe do Mirassol deve, na verdade, estrear, né, a sua nova camisa 2026, aí em parceria com a marca Volt. Inclusive, essa camisa já está em Belém, algumas lojas já receberam o material, e amanhã, talvez na hora do jogo, né, quando o Remo entrar em campo com essa camisa, as lojas já estejam com as camisas à disposição para vender para o torcedor remista. Então, vamos aguardar, quem sabe também o Remo no lance aí uma novidade antes pro torcedor nas redes sociais, com vídeo e tal, e já comece as vendas amanhã mesmo para o torcedor comprar a camisa e já ir para o estádio acompanhar o jogo contra a equipe do Mirassol. Nós vamos aguardar. O Remo, depois que fez esse anúncio aí, né, da promoção com o vídeo do Tonhão, o Remo comentou lá dizendo que ainda tem mais novidades para vir, tem mais coisas nessa caixa, que pode ser a camisa e poderia também ser a questão aí do anúncio do Leonel Pico, né, que até agora não foi anunciado oficialmente. Eu não consegui verificar a informação. Se vocês tiverem, vocês comentem até o fechamento desse vídeo. Eu não consegui encontrar essa informação. Se ainda está tendo algum tipo de problema junto ao Platense, que é a equipe onde o Leonel Pico está vindo, lá da Argentina, tá? Mas o Remo segue aguardando. E se não cair hoje, né, terça-feira, aí o Leonel Pico não vai conseguir estrear diante da equipe do Mirassol, porque o nome precisa cair no bid até hoje. Então, talvez o Remo até tenha segurado esse anúncio do Leonel Pico por conta dessa questão aí envolvendo a burocracia da documentação do meia argentino, a maior contratação da história do futebol paraense. Bom, galera, o Mirassol já está a caminho de Belém, deve chegar aí nas próximas horas da capital paraense e está vindo de voo fretado para cá, para Belém. Teve uma parceria com a Federação Paulista de Futebol e está conseguindo um voo fretado para cá após, né, o jogo contra o Novo Horizontino, que acabou só ontem. O Mirassol teve um baita desgaste aí nesse jogo e está vindo para Belém de voo fretado, pensando na logística, né? Então é uma facilidade aí que os clubes brasileiros conseguem quando tem um poder aquisitivo financeiro, e a equipe do Mirassol já está a caminho aqui da capital paraense em voo fretado. Só falando também sobre uma questão financeira, tá? Uma informação que saiu hoje é que os clubes que fazem parte da Libra estão estudando a possibilidade de antecipar parte da receita dos próximos anos aí junto à Libra, né? Que é a Liga do Futebol Brasileiro. Mas algumas equipes não são a favor disso, porque isso pode quebrar a parte do bloco, isso pode, de uma certa forma, quebrar financeiramente as equipes, se essas equipes não estão aí com a parte financeira organizada. Então, ainda é uma novela que está acontecendo, que está gerando, de uma certa forma, até uma preocupação nos dirigentes. Aqui no caso do clube do Remo, o Remo não recebeu ainda essa cota do acesso, essa cota de participação na Série A junto à Libra, e inclusive está devendo aí a premiação, como vocês sabem, que vai ser paga com esse dinheiro. Então é muito importante que dentro desse planejamento financeiro essa grana consiga cair logo, para que o Remo consiga colocar suas contas aí normalmente, sem nenhum tipo de atribulação em relação ao prazo de pagamentos, né? Então é uma coisa que preocupa não só o Remo, como também a outros clubes. Inclusive, as negociações das equipes da Série B, o Náutico e o São Bernardo não quiseram fechar nem com a Libra, nem com a LFU, porque está ocorrendo esse tipo de problema aí em relação ao pagamento. No caso da Libra, o caso ao qual o Remo pertence,
está tendo esse atraso e nós poderemos ainda aguardar um pouco mais para que esse dinheiro caia na conta do Leão Azul e a gente consiga, mais do que nunca também, dar um passo importante no nosso planejamento, principalmente para 2026, para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, uma última informação aí sobre o gramado do Mangueirão, né? Inclusive eu até postei algumas fotos que eu recebi mais cedo lá no Instagram, e naquelas fotos dava a impressão que o gramado estava bem melhor do que a gente estava acompanhando, mas olha, foi só ângulo, porque depois surgiu um outro vídeo aí nas redes sociais, até a CT Collab lá no Instagram, onde o estado do gramado segue bem complicado. Placas de gramas novas foram colocadas para que o torcedor, para que os jogadores, né, claro, tenham uma qualidade melhor ali no gramado, mas a gente sabe também que a grama precisa de um tempo para plantar, para crescer. Então, essa grama, para mim, ela vai estar mais ou menos melhor no Repar. Eu tô sem esperança que no jogo de amanhã essa grama esteja em boa qualidade, até porque ainda teve um evento no último final de semana no Mangueirão. Foi mais um tempo que a gente acabou perdendo para a recuperação do gramado, e agora é com o Mesquita e a equipe dele ter o máximo aí de trabalho possível para conseguir resolver essa situação no Mangueirão, mas dificilmente o gramado vai estar em boas condições amanhã. Eu vou me surpreender bastante se eu chegar amanhã no estádio e ele estiver realmente em boas condições. Nas fotos, aparentemente, estava bonito, mas depois que eu vi os vídeos, eu fiquei novamente preocupado com a qualidade do gramado do Mangueirão, o maior palco do futebol paraense. É isso, meus amigos. Segue aqui a terça-feira de preparação do Clube do Remo. Encerrou hoje, né, com os treinamentos. E a gente sabe que o Remo, com essa questão da escalação, é bem complicado, né? É bem complicado a gente cravar alguma coisa. Eu não vou ficar cravando aqui nada em relação ao Osório, em termos de escalação, porque, sinceramente, com esse rodízio que ele faz é quase que impossível. Mas amanhã, quem sabe, a gente consegue trazer um material para vocês sobre o provável time do Clube do Remo que vai enfrentar a equipe do Mirassol às 8 da noite no Mangueirão. E você, já comprou o teu ingresso? Compra e comenta aqui também neste conteúdo. Não esquece de deixar o like para bater os 1.200 likes, de hypar o conteúdo, de verificar a tua inscrição aqui no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!